Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vim aqui meditar com vocês sobre a palavra de Salmos 27. Então vamos lá, pegue a sua Bíblia e venha acompanhar comigo. E diz assim: O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Aqui, nessa palavra, mostra que Davi, ele sabia que Deus ia guiar ele. Porque quando a gente tá no escuro e a gente pega a luz do celular, o que a luz do celular faz com a gente? Elas nos guia. Então, assim como Deus foi a luz para Davi, ele tem que ser a nossa luz. Ele tem que ser o nosso guia. E diz assim: é minha salvação. Isso mostra que o Senhor, ele vai nos guiar até o caminho da salvação. Mas você fala: Yasmin, como que o Senhor vai me guiar até o caminho da salvação? Você tem que se submeter à vontade dele. Você tem que permitir que ele te guie. Quando você tem um guia turístico, né? Você fica ali com ele fala assim: olha, agora a gente vai pra tal praia, sendo que daí você fala assim: não, mas eu não acho muito legal a gente ir por aqui, porque é um caminho muito esburacado, vamos pelo outro. Ah, mas o outro não vai sair lá naquela praia. Não, mas eu acho melhor o outro. Aí acaba que você vai ficar debatendo, e você não vai chegar na salvação, você vai chegar em todo lugar, menos na salvação. Resumindo, você vai chegar em todo lugar, menos na praia. Então, quando Deus nos propõe a vontade dele e a gente não aceita, a gente vai para algum lugar que não é a vontade dele. E quando não é a vontade dele, não é boa, nem perfeita, nem agradável. Então a gente tem que aprender a se submeter à vontade de Deus sem opinar. Sem falar: Deus, mas isso não é bom. Isso nem é legal para mim. Vai ser muito difícil. Mas Deus sabe a sua capacidade. Deus sabe aonde você pode ir e aonde você também não pode ir. E diz assim: o Senhor é a força da minha vida. A quem me recearei? Davi mostra que a força dele vinha de Deus. E às vezes você olha assim, por exemplo, para um líder da sua igreja, para um pastor, e você pensa assim: como que essa pessoa consegue permanecer? Como é que essa pessoa consegue se permanecer na fé? Porque ela busca a força em Deus. E tá aí, isso não vai só para recados para os pastores, mas também pra gente, porque a gente também tem que permanecer até o fim. Então, você que hoje se vê fraco, você não sabe o que você fazer, você já acordou pensando: meu Deus, como é que eu vou conseguir chegar até o fim, meu Deus? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu não tenho capacidade para isso, sabe? Repreende esse pensamento, porque se o pensamento, ele te traz peso, ele é pesado, não é de Deus, é do próprio diabo. Então você amarra esse pensamento em nome do Senhor Jesus e não deixe ele te vencer. Creia que você vai conseguir. E sabe o que você faz? Busca a força em Deus. Porque Deus, ele vai ser a força e ele vai te ajudar a chegar até o fim. Ele vai ser seu guia. Então se permita ser guiado por ele, busca força nele. E diz assim: quando os malvados, meus adversários e os meus inimigos se chegarem contra mim e para comer das minhas carnes, tropeçarão e cairão. Davi, ele tinha plena certeza que Deus ia cuidar dele. Porque Davi, ele sabia o homem quem ele estava sendo para Deus. Davi sabia que ele estava buscando ser um homem de Deus. Então, quando a gente busca ser um homem, ser uma mulher de Deus, uma pessoa que pratica a palavra, não só na teoria, mas na prática, a gente sabe que o Senhor, ele tem como o dever nos guardar. Não é que o Senhor vai nos livrar das situações, não. Ele vai permitir que a gente passe por situações. Mas ele vai nos direcionar até onde a gente tem que chegar para resolver aquela situação. Então, Davi, ele tinha plena certeza que Deus ia guardar ele. Então, assim, sabe, se hoje você está passando por uma situação muito difícil, que você vê que para todos os lados não tem para onde ir, não tem o que fazer, se você está buscando ser uma mulher, um homem de Deus, creia que Deus vai te honrar, Deus vai honrar você, Deus vai te proteger independentemente, e Deus não vai deixar os seus inimigos, os seus adversários te tocarem, e Deus não vai deixar os seus inimigos te humilharem, te frustrarem. E diz assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. A gente tem que aprender a confiar em Deus. A confiar em Deus e ser a pessoa que Deus quer que a gente seja. Porque quando a gente fez a nossa parte, Deus faz a dele, é inevitável.
Então, se você sabe que você está fazendo a sua parte, Deus vai fazer a dele. Mas se hoje você vê e você fala assim, Yasmin, eu não tô sendo essa pessoa. Eu não tô sendo essa pessoa que busca ser uma pessoa de Deus, sabe? Pra você, tem jeito. Você pode ser uma pessoa de Deus. Você não precisa ser bonito, você não precisa ser feio. Você não precisa ter uma condição boa ou ter uma má condição. Não. Deus, ele não olha pra isso. Deus, ele só olha para aqueles cujo coração estão prontos para obedecer. E é só isso que Deus quer de você. Ele não quer mais nada. Ele só quer um coração disposto a obedecer. E se você obedecer, Deus vai fazer a parte dele. Pode ter certeza. Às vezes às vezes vai se ver uma situação que você fala assim, meu Deus, eu não tenho como fazer mais nada nessa situação. Deus vai lá e antecede por você, porque você está buscando ser uma pessoa que agrada a Deus. E diz assim, pedi ao Senhor e buscarei. Aqui mostra a determinação que a gente tem que ter. Quando a gente pede algo a Deus, a gente fala assim, meu Deus, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu quero a libertação da minha família, ou de um familiar meu. Eu quero a libertação de um familiar. Você pediu aquilo uma vez. Senhor, eu quero a libertação da minha família, do meu familiar. Você não tem que buscar aquilo ali só uma vez. Você tem que continuar buscando até o fim, até você conseguir. Não desista. Se você tá aí, você tá lutando pela conversão dos seus pais, pela conversão da sua irmã, continua, porque Deus vai te honrar. Aquele que busca, acha, não acha? Então, não desista do seu sonho. Não desista de ter certeza que Deus vai realizar ele, tá? E diz assim, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir o seu tempo. Inquirir, eu pesquisei, se diz questionar. Então mostra que Davi ele tinha curiosidade de saber, ele queria conhecer a Deus. E é essa vontade que tem que ter dentro da gente. Yasmin, mas eu não sinto nada. Você não tem que sentir nada. É exatamente isso. Você não tem que sentir. Porque enquanto você buscar sentir, não vai acontecer nada. Porque uma hora você vai querer e outra hora você não vai querer. E quando você não querer, você vai desistir de tudo. E você tem que entender que a fé, ela não tem sentimento. Ela é radical. É uma fé que não sente. É uma fé que nada. É uma fé que tem certeza. E é essa fé que você tem que ter dentro de você. A fé de você falar assim, olha, meu Deus, não quero. Meu coração não quer isso. Meu coração, mas meu espírito quer. Minha carne não quer, mas meu espírito quer. Então eu vou dar atenção pro espírito. Me honra. Me faça te conhecer, porque eu tô vindo aqui, eu tô me sacrificando minha vontade pra estar aqui te conhecendo. Então eu quero te conhecer, se revela a mim. Eu quero te conhecer. E Deus vai ao teu encontro. Mas aí você pede e você continua buscando. Não desista. Diz assim, porque no dia da adversidade me esconderá no teu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. A gente pode ver no versículo 5 que o Senhor Jesus, que Davi, ele não fala. No dia da adversidade, Deus me livrou. Deus livrou o meu problema. Não. Deus escondeu Davi. Então, isso não significa que Deus, ele vai fazer assim, filho, eu não vou fazer você passar por tal problema, não. Não é isso. Deus vai fazer você passar. Mas a partir do momento que você vê que você não sabe mais lidar com a situação, ele vai te esconder e ele vai te ajudar. Ele vai falar assim, essa guerra não é mais sua, essa guerra é minha e eu vou resolver ela pra você. Gente, eu falo isso e isso me dá uma alegria tão grande, porque, cara, a gente não merece. E Deus, ele toma conta das nossas lutas por nós. Deus, ele vai, tipo assim, a nossa mão, ela, tipo assim, a sua mão, ela vai chegar até um lugar. Mas depois daquele lugar, a sua mão não passa mais. Então, dali pra frente, Deus cuida. Olha que maravilhoso.
Olha que maravilhoso. Por exemplo, você que luta pela sua família há anos pela conversão, e você fala assim, meu Deus, eu dei tudo o que eu tinha. Tudo. Eu dei meu tempo, eu me sacrifiquei, eu dei tudo. Agora é contigo. Faça o que o Senhor quiser. Aí chega a hora da obra final, que é dele. E a gente vê que Deus, né? Enfim, vamos continuar. Por isso, oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Então, Davi, ele é grato pelas coisas, sabe? Você sim tem que buscar adorar a Deus, porque adorar a Deus nos dá força. Quando a gente canta uma música de todo o nosso coração, essa música nos fortalece, porque é para Deus. Então, vamos aprender a adorar a Deus de todo o nosso coração, porque isso é muito bom. E aprender a ser gratos a Deus. Ouve, Senhor, a minha voz, quando eu clamo. Tem também piedade de mim e responda-me. Davi se humilhando a Deus. Ele entendeu que ele precisava que Deus escutasse ele precisava de Deus. E a gente tem que ser assim. A gente tem que ser uma criança que precisa do pai o tempo todo. Falar, meu Deus, eu não sei, me ensina. Porque eu não sei. Me ensina a fazer isso, porque eu quero aprender, eu quero fazer as coisas certas. E Deus ama isso, gente. Deus ama a sinceridade. E fala assim. E piedade, responda-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, e o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeite ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda. Não me deixastes nem me desamparares, ó Deus da minha salvação. Então, olha, vou falar uma coisa pra você. Quando você estiver passando por uma situação muito difícil na sua vida, busque ajuda em Deus. Eu tenho certeza que Ele vai te ajudar, como Ele já me ajudou várias vezes. E eu falo isso porque eu sei disso. Então, Ele vai te ajudar. Ele vai resolver os seus problemas. Ele vai. E Ele coloca a sua vida no lugar, assim, de uma maneira inexplicável. Ele põe tudo no lugar. Mas você tem que se sujeitar à vontade dEle. E diz assim, porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Isso mostra que o Senhor Jesus, ele vai estar do nosso lado, independentemente se as pessoas mais importantes da nossa vida estiverem ou não. Ele não fala assim, se seu pai e sua mãe estiverem do seu lado, eu vou estar com você. Mas se eles não estiverem, eu também não vou estar. Não, ele não fala isso. Ele fala que mesmo que meu pai e minha mãe me desampararem, Ele vai me recolher. Ele vai me resgatar. Ele vai estar comigo. E diz assim, e Davi fala, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me pelas veredas direitas, por causa dos meus inimigos. Não me entregueis à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim. Os que respiram crueldade pereceria sem dúvida, se não cresce que seria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Do Senhor vem o ânimo e a força. Então busque isso nele. Espera no Senhor, sabe? Não fique ansiosa para nada na sua vida. Espera nele, porque as coisas vão vir no momento certo. Se você está obedecendo, Ele vai dar conta de colocar tudo no lugar no momento adequado. E quando for de acontecer, acontecerá. E uma coisa que eu queria ler com vocês é assim. Deus nos exalta diante dos nossos inimigos, né? Pedi ajuda a Deus. Pedi de Deus que venha nos ensinar a andar no caminho dele. Quando resolvemos andar
Sem a direção de Deus, somos entregues aos nossos inimigos. Então, você pode ver que quando você escolhe falar assim, Deus, eu não vou fazer sua vontade, a gente já não vai estar mais sujeito à proteção de Deus. Deus, ele não tem mais o que fazer. Ele vai nos entregar a vontade dos nossos inimigos. Então, tá aí o segredo. Busca força em Deus. Busca conhecer Ele, sabe? De verdade, de todo o seu coração. Não para que os outros vejam, mas que você conheça Ele. E busca andar no caminho dele. E não endurecer o coração, não rejeitar as palavras dele. E confia no Senhor que Ele vai te guardar onde quer que você estiver. Ainda que seu pai e sua mãe se desamparem, o Senhor vai te recolher. Ele tá com você, tá bom? Não desista. Fiquem com Deus.